nós continuamos a estudar e a aprofundar nossos conhecimentos de São Mateus, o primeiro evangelista. Vamos continuar no local onde nos detivemos. Mateus, capítulo 16, do versículo 24 em diante. É o final do capítulo. É o final do capítulo 16. Então você lê, ele está subdividido em duas partes. Exato. Leia a primeira parte, eu intervenho, depois a segunda. Pois não. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Bem, aqui existem três imperativos: negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. É preciso aprofundar esses três verbos. Que significa negar-se a si mesmo? Significa dizer não a tudo aquilo que dentro de nós não anda bem com Jesus. Isto é, cada um de nós possui uma zona mais ou menos tenebrosa, uma zona não evangelizada, algo que Cristo não pode e não quer reconhecer como seu. Esta realidade que nós carregamos dentro de nós, tenebrosa, não luminosa, avessa ao Evangelho, é o que deve ser negado. Em poucas palavras, o primeiro não deve ser dito a nós mesmos. Mais adiante, ele vai explicar melhor, ou vai aprofundar melhor esta renúncia. O segundo verbo é tomar a cruz. Tomar a cruz, na fonte de Mateus, que é Marcos, deveria ser entendido em sentido pregnante. Primeiro, próprio, a cruz do martírio. Ser cristão, a época em que foi escrito o Evangelho de Marcos, levava alguém a correr risco de vida. Para se ser discípulo de Jesus e digno dele, é preciso correr esse risco e caminhar para o martírio, como houve no passado e há no presente, se for necessário. Isto é, nada, absolutamente nada, nem apego, o apego à própria vida pode estar junto com a opção por Cristo. A opção por Cristo é superior até mesmo ao apego à própria vida. Nós temos um instinto fortíssimo de conservação de nossa vida. Mas se tratar de ter que optar ou por Cristo ou pela minha vida, o melhor bem que eu tenho que optar por Cristo. Eu digo essas coisas, insisto um pouco, porque este linguajar não é muito familiar aos tempos de hoje, não. Eu sou cristão, eu sou amigo de Cristo, eu gosto de Cristo, enquanto Cristo não se intrometer demais na minha vida. Enquanto me convém. Enquanto Cristo não exigir demais da minha vida. Sacrifícios até um certo ponto. Até um certo é a medida do bom senso. Só que o bom senso, do ponto de vista humano, considerado humanamente apenas. É claro que uma pessoa dessa se escandaliza com uma frase e com um verbo desse. É preciso, se for o caso, deixar-se crucificar por Jesus. A este propósito, é preciso dizer que a Igreja, nos primeiros séculos, venerou os mártires. Está lembrado? Sim. O culto cristão, claro, não me refiro a Deus e a Cristo, mas o culto cristão aos cristãos foi, em primeiro lugar, restringido aos mártires. E quem é o mártir? É aquele que derramou o sangue por Cristo. E era tão forte esta união que se celebrava o sacrifício de Cristo, a Eucaristia, somente sobre o túmulo de um mártir.
E isto passou mais tarde para a liturgia cristã, que obrigava, até a reforma conciliar do Vaticano II, ao sacerdote celebrar apenas sobre a relíquia de um mártir. Não sei se é do seu tempo isto, mas Um é bem do pouco, meu. sim, um pouco sim. Chamava-se a famosa Pedra d'Ara. Dara. Era uma pedra de mármore onde se inseriam algumas relíquias de mártires e onde o sacerdote podia celebrar a missa. Aonde não houvesse pedra d'Ara, não se podia celebrar a missa. Isso foi abolido? Foi abolido com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, mas até os anos 60 estava isso em voga. As igrejas ainda conservam esses altares, as né? igrejas que têm As altares mesas. consagrados, que têm relíquias, é evidente que continuam a celebrar sobre as relíquias. As que não têm, não são mais obrigadas a fazê-lo. No entanto, vejo, uma norma que chegou até bem perto de nós, o que significa o vínculo estreito que sempre viu a Igreja entre o martírio dos seus santos e a cruz de Jesus. E quando acabaram as perseguições, pelo menos aquelas clássicas, porque nunca acabaram de todas as perseguições, ao menos aquelas do Império Romano do Ocidente, e quando acabou isto? Quando acabou isto, começou o culto aos confessores. Mas quem era o confessor da fé? O confessor da fé era aquele que, embora não derramasse de uma vez o sangue por Cristo, o derramava gota após gota, invisivelmente, cada dia, todos os dias, seguindo a vida de Jesus e entrando pela porta estreita do Evangelho. Em primeiro lugar, os monges, os padres do deserto, aqueles que levavam a sério a vida cristã e a sua sede. É preciso insistir nisto, porque hoje se fala em vida eterna, com uma facilidade, e se coloca qualquer um na vida eterna. Que tenha seguido Cristo, que não tenha seguido Cristo, todos terão, na mente de alguns, um happy end com Cristo. Não é bem assim, não é? A vida eterna é um estar com Cristo, ou melhor, é um continuar com Cristo para aqueles que amam a Cristo. Aqueles que amam a Cristo mais do que a própria vida, para estes vem a promessa: nem a morte os separará de Cristo. Mas, se alguém não ama a Cristo, ou se alguém não está disposto a ir longe com Cristo, que seria esta vida eterna com Cristo? Isto tudo a respeito do segundo verbo, tome a sua cruz. O evangelista Lucas, que escreveu numa outra circunstância que não Mateus, embora mais ou menos no mesmo tempo, fala em tomar a cruz de cada dia. Isto é, girou a cruz do sofrimento, do martírio, e a transformou naquelas pequenas renúncias que são necessárias ao cristão de cada dia para ser fiel a Jesus. Lucas provavelmente escreveu num tempo de tranquilidade, de calmaria, nem por isso retirou a cruz. Ele atualizou o dito de Jesus para ser usado, para ser reverenciado, até mesmo em tempos de não perseguição cruenta. E, finalmente, o terceiro verbo, seguir Jesus. Faz parte do discípulo caminhar atrás do mestre, mas bem juntinho do mestre. Aí estão os três verbos explicados. Agora continue. De fato, que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Bem, isto aqui é fácil de ser entendido, não é? É trocar o definitivo pelo provisório. Trocar a vida eterna pela vida presente. Trocar a eternidade pelo tempo. Acontece? Acontece. E estes que não se perderam para este mundo, e estes que quiseram ganhar tudo para este mundo, que diz aí o texto? O que poderá um homem dar em troca de sua vida?
pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Em verdade vos digo Bem, que vamos fazer uma pequena pausa aqui, porque eu gostaria de explicar a expressão o Filho do Homem. Ela recorre muito em Mateus, mas só a partir do capítulo 8. Depois existe uma concentração desta expressão nos capítulos 16 e 17 e reaparece novamente no final do capítulo do Evangelho, nos capítulos 24, 25 e 26, que é esta expressão Filho do Homem. Nós temos, bem, eu preferiria que fizéssemos um intervalo, parece que já está quase no momento, e no segundo momento, na segunda parte, eu começo a explicação. Estamos de volta no nosso segundo momento desse programa aqui, e eu me propus a explicar ao telespectador a expressão o Filho do Homem. É uma expressão difícil de ser entendida, não é? Em aramaico, que provavelmente fosse a língua de Jesus, Jesus falava aramaico, esta expressão não tem sentido nenhum. É desconcertante. Em grego, esta expressão nunca foi encontrada. Talvez se encontre algo muito parecido em aramaico através de uma busca cuidadosa no livro de Enoque, que é um escrito judeu apócrifo. Lá existe a expressão Barenosh. Barenosh, traduzido literalmente, significa filho de homem. Mas aqui, a expressão nossa possui dois artigos determinativos em grego. Hoios tu antropo. Existe o primeiro artigo ho, no nominativo, e o segundo artigo em grego genitivo tu. Hoios tu antropo. O filho do homem. Com esses dois artigos determinativos, o e do, a expressão não tem nenhum sentido. Porém, ela se encontra no texto de Daniel, capítulo 7, versículo 13. E lá, no texto de Daniel 7,13, esta figura é uma figura celeste. Em Daniel, é uma figura coletiva e celeste. Mas destes dois aspectos, seria o caso para nós captar o primeiro, o aspecto celeste. Existem 3 momentos em que a expressão o Filho do Homem aparece. Jesus fala do Filho do Homem na vida terrestre. Assim, por exemplo, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É um exemplo de emprego desta expressão na vida terrestre de Jesus. Existe o seu emprego doloroso, na paixão. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos gentios. É um exemplo de um emprego na paixão. Existe um exemplo de um emprego na ressurreição. O Filho do Homem ressuscitará ao 3º dia. E, finalmente, um uso também desta expressão com relação ao futuro, ao julgamento. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com os seus anjos. Resumindo, nós podemos dizer que a expressão o Filho do Homem aparece em situações terrenas, em situações de paixão e morte e ressurreição, e no futuro da parousia.
A expressão é tirada já de Marcos e da fonte que não foi Mateus quem a inventou. Com toda probabilidade, Jesus se autodesignou a si mesmo o Filho do Homem. Agora, o que tinha em mente Jesus e por que Jesus falava de si mesmo nessa expressão, o Filho do Homem, não eu? A maioria afirma que Jesus tinha uma consciência de se estar referindo ou estar atualizando aquele texto de Daniel 7:13, onde o Filho do Homem é uma figura celeste e recebe de Deus, o ancião, o poder sobre a história. É interessante que a expressão aparece também em circunstâncias de polêmicas de Jesus com os judeus da oposição. Mas os judeus da oposição nunca reconhecem o título Filho do Homem a Jesus. Nunca. E, as mais das vezes, Jesus se refere ao Filho do Homem não falando ao público em geral, mas aos discípulos em casa em particular. Todos esses estudos são feitos. A expressão é inusual, a expressão fora de Daniel não tem sentido, a expressão nunca é colocada na boca dos opositores de Jesus, a expressão raramente é usada em público ou falando ao povo, Jesus, ela se endereça à comunidade. Resumindo e concluindo, é muito provável que as comunidades cristãs tenham conservado uma recordação, uma reminiscência histórica de Jesus que se autodesignava o Filho do Homem. Só que, para as comunidades cristãs dos anos 70, 80, em que este evangelho aqui foi escrito, o Filho do Homem é ao mesmo tempo aquele que não tem uma pedra para reclinar a cabeça, aquele que está sendo censurado e estará varrido de Israel pelos opositores, pelos sumos sacerdotes, aquele que será entregue na paixão à própria sorte, ao próprio destino e morrerá absolutamente sozinho, aquele que a partir desta paixão receberá a glória e a glorificação de Deus Pai e virá no final da história como juiz desta mesma história. Em poucas palavras, o título Filho do Homem recobre toda a cristologia das primeiras comunidades. É exatamente aquele homem que não tem onde reclinar a cabeça, que não é escutado, que não é aceito, que não é amado, que será conduzido à morte e que ressuscitará e virá para o julgamento universal, julgando ele mesmo aqueles que o julgaram. Portanto, através desta expressão, cara à comunidade cristã daquela época, está como que resumida toda a cristologia, tudo o que aquela comunidade pensava a respeito de Jesus. É pena que este título não é mais nosso, não se entende bem este título, Filho do Homem, e nunca este título entrou na profissão de fé. Nós não temos nenhum credo, nenhuma profissão de fé, creio no Filho do Homem. O outro título, Filho de Deus, ou Filho de Davi, estes entraram. Filho de Davi,
sobretudo para o grupo judaico, e Filho de Deus faz parte da nossa profissão de fé em Jesus. Mas o título Filho do Homem ficou de fora das nossas profissões de fé. É claro, isto porque, depois do século II, esta expressão praticamente soava muito estranha. Muito estranha. Agora, há certos exegetas, mas são minorias, são mais radicais, que imaginam que Jesus falasse do Filho do Homem, não de si mesmo, mas de uma outra figura. Como se o Filho do Homem fosse uma outra figura, e não ele próprio. Bultmann, por exemplo. Mas esta exegese é uma exegese de poucos, é uma exegese mais radical e menos seguida. Acho que eu falei tudo o que poderia dizer a respeito dessa expressão. É muito importante que o telespectador saiba disso. Numa pequena expressão tirada de Daniel, a comunidade de Mateus e antes dela de Marcos, e a fonte que encerraram, por assim dizer, toda a sua visão de fé a respeito de Jesus. Agora, para se compreender bem esta expressão nas suas origens, eu aconselharia cada telespectador a tomar o livro de Daniel e ler com atenção o capítulo 7º. Pode ser lido por inteiro, mas sobretudo o versículo 13. É lá que aparece esta expressão no único livro bíblico do Antigo Testamento. Ela aparece também em Ezequiel, mas em Ezequiel, filho do homem, é uma expressão que indica simplesmente homem. E Ezequiel recebe o título de filho do homem quando está no nível mais baixo da sua existência, quando está deitado ao chão diante da incapacidade de captar e ver e contemplar a glória de Deus. Quando ele se une ao barro da terra, Deus o chama Ben-Adão, filho do homem. Mas para Ezequiel, o título não tem a grandeza que teve para Daniel. É isto que eu queria explicar. Lemos o último versículo? Pode ler. Regina. É um versículo complicado, sabe? É, 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. E agora? E agora? Um lógium atribuído a Jesus. Mas o nosso tempo está esgotado. E acho que vamos deixar esse lógium aqui para ser explicado na próxima semana. Muito obrigado.